Muita gente me conhece como cartomante, como professora de baralho cigano, mas ainda não sabe qual a minha causa dentro do baralho cigano. A minha causa é fazer você ter liberdade. Nos dias de hoje, o que é difícil, onde todo mundo quer impor sua regra, da sua vertente, e a gente tem várias problemáticas no baralho cigano que impedem as pessoas, que fazem elas realmente acreditarem que elas nunca vão conseguir ler. Porque eu não sou cigano, porque eu não iniciei lá no terreiro. Quando na verdade você não precisa de nada disso. É um grande problema também as pessoas quererem ser ignorantes. Porque se você quer ser ignorante, só quer o significado disso aqui, muito pouco possível que você vai buscar a origem histórica disso, que você vai entender aonde começou, como chegou aonde está e quanto problema a gente tem no meio disso que reflete nos dias de hoje, tá? Porque quando o baralho foi criado na Alemanha, no século XVIII, era o jogo da esperança e veio o Lenormand, mas era um jogo com proposta lúdica e não tinha nada a ver com espiritualidade. Por exemplo, você acha que na escola europeia alguém vai ligar isso ao Oxum? Né? Vai ligar os lírios? Não, não era essa a proposta. Da mesma forma, a montanha mais estaria ligado à área de trabalho ou algum impedimento quando era o jogo da esperança do que a Xangô, por exemplo. Essas associações com orixás, essas histórias de você precisa ser iniciado, você precisa cultuar os ciganos, o que aconteceu? O que acontece com o ser humano? Chegou no Brasil, foi muito bem recebido, aliás, o oráculo aqui, e as vertentes africanas abraçaram esse oráculo. Isso não é um problema, tá, gente? Não tô dizendo que isso é um problema se, por exemplo, vamos supor, eu sou um bandista, candomblessista, eu vou ler para você que não é nada. E aí eu quero falar que isso é Xangô para você. Isso não faz sentido na sua vida, isso não faz sentido na sua espiritualidade. As pessoas perderam a liberdade para aprender o oráculo. É igual a carta 20, ela vai estar ligada a um orixá, que é o jardim, associado a folhas, a curas alternativas. Mas e lá no século XVIII, qual era a proposta? Jardim, parque, socialização. Então a gente também tem esse aspecto. É onde eu não escolhi ter uma escola. Eu já fui da matriz africana, mas eu não queria nem ficar presa de um lado, porque eu sei que o cavaleiro pode ser Exu para mim, mas eu sei que ele também pode estar me falando, você tem que tomar uma atitude em relação a isso. Entende? Se eu ficasse presa numa escola ou presa em outra, eu estaria me limitando e eu não aceito nada que me limite. Eu quero pensar fora da caixa. Então, tem muito disso, né? Tem gente nos terreiros que querem obrigar. Não, você tem que cultuar fulano para lidar com o oráculo, e não é assim. A parte chata é essa. Disseminou no Brasil em tal vertente específica. Tal vertente, há muitos e muitos anos, vem criando mitos que fazem as pessoas acharem que elas não podem ler, mas sim, elas podem. Outra questão que eu sempre bato no pé, pego na tecla, é muito falado de simbolismo no tarô. E as pessoas estão renovando isso agora também, reconhecendo que aquele simbolismo lá de trás pode não funcionar na nossa modernidade. Então acontece isso com o baralho cigano também. No baralho cigano é esquisito que as pessoas abandonaram um pouco da questão da simbologia, quando ela é também totalmente crucial para a gente entender as cartas e pensar de um jeito diferente. O que eu quero que todo mundo entenda quando eu estou ensinando baralho cigano é que você tem liberdade para relacionar uma carta a algo único para você. Entende? Igual, tem umas tiragens minhas que o livro fica lá aparecendo. Eu sei que a tiragem não vai me contar nada além daquilo. Você sente quando é uma coisa do seu baralho com você. E quando você fica preso nessa ideia de fulano disse que tem que ser assim, tem que ser. Aí você não sente liberdade para praticar e extrair conhecimento da sua prática. Então é contra todo esse movimento de mito,
contra todo esse movimento de, olha, existe essa disseminação, essa enraização no Brasil? Existe. Mas existe a outra história, a gente tem que entender as duas e encontrar um caminho do meio para todo mundo ter liberdade com o baralho cigano. Então não me odeie, não ache ruim. A questão é que a gente tem que explorar de uma forma muito ampla para você ter liberdade de aprender e se tornar um mestre no baralho cigano por si mesmo, entende? Então toda essa questão de quando ele foi criado até chegar no Brasil e até os dias de hoje, criaram camadas e camadas de mitos, problemas, né? E fora as pessoas que ainda acham que o baralho vai te atrair alguma coisa ruim. Então tem muita coisa pra gente lutar contra, para as pessoas terem um acesso mais fácil e entenderem que elas podem ler o baralho cigano. Eu só tô aqui para isso, para te fazer entender que você também pode.